E agora, olhando para a Bíblia Sagrada, você vê que o documento histórico diz que no ano 100 ainda houve o último batismo que está registrado na história em nome do Senhor Jesus Cristo, foi realizado no ano 100. O batismo de Públio Décio, quando Públio Décio desceu as águas e foi batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, para perdão dos pecados, para que recebesse o dom do Espírito Santo. Então você me pergunta, e onde é que fica nessa história a doutrina da Santíssima Trindade? Deus em três pessoas, um Deus, mas em pessoas três. Eu lhe digo agora, no ano 325 da nossa era, o concílio de Nicéia, que o imperador romano chamado Constantino convocou esse concílio em Nicéia, em Roma, e ele juntamente com 318 bispos romanos, então constituíram uma série de dogmas, de doutrinas da igreja, e entre essas doutrinas estava ou está inserida a doutrina da Santíssima Trindade, Deus dividido em três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Mas na verdade, Deus não é dividido em Pai, Filho e Espírito Santo. Deus, Ele é Pai, Filho e Espírito Santo. Mas um só Deus com três manifestações, com três ofícios. Não três pessoas, mas um Deus com três ofícios: ofício de Pai, ofício de Filho e de Espírito Santo. Dessa maneira é que é Deus, o único Deus verdadeiro, manifestado com três manifestações ou três ofícios: Pai, Filho e Espírito Santo. Agora, você me diz, e o batismo? Por que tem que ser em nome do Senhor Jesus Cristo? Quando o Senhor Jesus Cristo, em Apocalipse capítulo 3, versículo 20, ele disse: eis que estou à porta e bato. Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, eu entrarei e com ele cearei. Então isso significa que Jesus, através desses dogmas da igreja romana, através desses dogmas humanos, ele foi jogado fora da igreja, ele foi tirado fora da igreja, ele foi expulso da igreja. Por isso ele está dizendo: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, eu entrarei e com ele cearei. Não houve mais espaço para ele dentro da igreja, não houve mais espaço para Jesus dentro da era. Ele foi expulso e ele está do lado de fora, batendo na porta, querendo entrar. Esses sistemas humanos, e eu te digo, meu querido irmão, meu precioso ouvinte, que Deus te ajude a compreender a palavra, a Escritura. Se Jesus está à porta batendo, abra o seu coração para Ele, abra o seu coração para a palavra, deixa o Espírito Santo entrar dentro de você e fazer morada, deixa o Espírito Santo entrar dentro de você e revelar esses seus segredos. Está escrito em Apocalipse capítulo 10, versículo 7, no livro que significa revelações. Apocalipse quer dizer tirando o véu, rasgando o véu, aquilo que estava escondido atrás do véu está revelado agora. Não existe mais segredos, não existe mais mistérios, a palavra de Deus está clara diante dos nossos olhos, a Bíblia Sagrada está clara, esclarecida pelos ensinamentos e pela revelação, porque a letra sozinha ela mata, a letra da lei é dura, mas o Espírito Santo vivifica a letra, dá vida à letra, não aquela letra dura, aquela letra cruel, sem unção, sem inspiração, mas aquela letra inspirada pelo Espírito Santo. O Espírito Santo é que faz a obra, é aquele que revela aos corações. E que Deus te abençoe,
você possa compreender que o Senhor Jesus Cristo manifestou-se na terra como Deus feito carne. No princípio era o Verbo, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, no princípio, esse Verbo que se fez carne chamou-se Jesus Cristo. Então, há esse Verbo que estava no princípio com Deus, e esse Verbo era Deus. Então ele fez-se carne, e essa carne chamou-se Senhor Jesus Cristo. Porém, nesse tabernáculo de carne humana, nessa carne humana, está realmente o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Senhor Jesus Cristo. Por isso que o batismo nas águas tem que ser em nome do Senhor Jesus Cristo, porque Ele é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Está escrito na palavra de Deus que sem Ele nada do que foi feito se fez. Este Jesus Cristo, viu? Sem Ele nada do que foi feito se fez. Mas Ele revelou-se a si mesmo em carne humana, com plano de redenção. Então o Senhor Jesus Cristo é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Em Atos capítulo 20, versículos 28 e 29, o apóstolo Paulo deixa bem claro isso. Ele diz: a igreja de Deus que Ele resgatou com o seu próprio sangue. Paulo estava falando aos anciãos da igreja, Paulo estava falando aos seus obreiros, aos seus cooperadores ali em Atos capítulo 20, e ele estava dizendo exatamente isso: cuidai de vós mesmos e do rebanho, o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos para cuidar do rebanho de Deus, que Ele resgatou com o seu próprio sangue. E aí Paulo deixa a sua preocupação mais uma vez: eu temo que depois de minha partida entrarão no meio de vós lobos devoradores que não pouparão o rebanho. E realmente a história nos diz que não houve misericórdia do rebanho. Doutrinas humanas, preceitos humanos, o rebanho não foi poupado, e era imposto, essas doutrinas eram impostas à força, pela violência, pensando que estavam fazendo um serviço para Deus, que Deus estava irado com a humanidade pecadora, mas aquilo era apenas a teologia da igreja sendo imposta, período negro da história. Mas Deus, nesses últimos dias, tem trazido uma revelação, a partir dos reformadores, Lutero, John Wesley, chegando à nossa era final agora. Deus tem tirado o véu, Deus tem aberto os olhos da humanidade, Deus tem feito com que os homens agora não se desculpem mais, porque Deus mandou a luz da sua palavra, Deus mandou o seu evangelho, sua mensagem revelada, para que nesses dias todos tenhamos acesso ao conhecimento da verdade, através da inspiração de homens que Deus tem levantado nesses últimos dias. Meu querido irmão, que Deus possa mostrar a você, que Deus possa abrir o seu coração. Esse é o meu desejo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.